O primeiro passo é ajustar a tela principal. No canto inferior direito, você pode alterar o tema e as cores da plataforma e escolher o caminho preferido para visualizar os gráficos e o painel de opções. Para iniciar a negociação, tem primeiro que escolher um ativo. No menu de ativos são os diferentes tipos de opção, os ativos disponíveis naquele momento e a porcentagem de lucros. No painel de opções à direita, tem que digitar investimento. Também o tempo de vencimento. Este é indicado por uma linha vermelha no gráfico. A linha branca no gráfico mostra o tempo que resta para comprar. O número de compras que podem ser feitas acima ou abaixo são ilimitadas. Na janela principal da plataforma, pode ver o gráfico do ativo selecionado. Se move a linha do tempo abaixo do gráfico, pode escalar o mesmo. Agora, apenas tem que determinar como a opção vai fechar. O preço do ativo vai subir ou descer? Com os botões acima ou abaixo, as opções são compradas. Para saber se uma opção é bem-sucedida ou não, tem que esperar que feche. Se a previsão estiver correta, uma vez que a transação fecha, você pode ver o benefício obtido através de uma janela verde. No caso contrário, a janela será vermelha. Informações detalhadas sobre todas as operações em curso e concluídos são exibidos no painel à esquerda, na seção de negócios. Além disso, pode operar com múltiplos ativos em vários gráficos. Para fazer isso, especifique com o botão na parte superior que ativos e a localização do gráfico na tela. Por favor, operar com cautela, pois pode perder o investimento. O que são opções? Uma opção é um contrato que lhe dá o direito de comprar ou vender um ativo a um preço pré-definido em determinado momento no futuro. Vejamos um exemplo. A empresa A vende gasolina. O preço de custo da gasolina inclui, entre outras coisas, o custo da matéria-prima, nesse caso, o petróleo. Os preços do petróleo estão mudando constantemente, então a empresa decide usar um contrato de opções de petróleo para mitigar o risco de aumento do preço do petróleo. Então, como funciona o contrato de opção? Por exemplo, o petróleo agora custa $100 por barril. A empresa A vai para uma bolsa e conclui um contrato de opção com um corretor para comprar petróleo a $100 no próximo mês. A empresa tem que pagar o custo do contrato de opção, também chamado de valor de opção, ao corretor. Para o exemplo, digamos que o valor da opção seja de $10. Agora vamos estudar dois cenários. Um mês depois, o preço do petróleo subiu para $200 por barril. Como a empresa A tem um contrato de opção de compra de petróleo a $100, ela pode usar seu contrato de opção, exercer a opção e comprar petróleo ao preço acordado de $100, economizando $100 por barril adquirido. Mas e se o preço do petróleo cair para $50? Neste caso, não faz sentido comprar petróleo pelo preço acordado de $100, já que a commodity está disponível a $50 no mercado. Neste caso, a empresa não exerce a opção e paga apenas o valor da opção ao corretor. A negociação de opções tem seus termos específicos. O termo de compra é o momento em que um trader compra uma opção. O prazo de vencimento é um ponto pré-determinado no futuro após a qual uma opção deixa de existir. O preço de um contrato de opção é chamado de valor de opção. O preço de exercício é um nível-alvo com relação ao qual o preço de abertura de um alvo deve ficar acima ou abaixo para a posição ser fechada no dinheiro. Existem dois tipos principais de opções: opções de compra, calls, e opção de venda, puts. Uma opção de compra dá a você o direito de comprar um ativo. Uma opção de venda dá a você o direito de vender um ativo. Opções são um instrumento de negociação popular que tem muitas variações. Se você escolher a negociação de opções binárias, você deverá prever a direção do preço do ativo. Seu preço aumentará ou diminuirá em comparação com o preço de abertura. As opções digitais permitem que você escolha preços de exercício, gerenciando seus riscos de maneira mais eficiente. As opções cambiais ou opções FX dão a você o direito de trocar uma moeda por outra a uma taxa de câmbio pré-definida em determinado momento no futuro. As opções FX têm preços de exercício como opções digitais. Em nossa plataforma, você pode negociar opções binárias, opções digitais e opções FX. Tenha uma ótima experiência de negociação. Verificação da conta.
Para verificar completamente a sua conta, você precisa realizar os seguintes passos. Verifique sua identidade, verifique seu endereço residencial, verifique que você é o dono do cartão de crédito ou débito usado nas transações em nosso serviço. Verificação da identidade. Para verificar sua identidade, você precisa fornecer um scan ou uma foto de um dos seguintes documentos. Passaporte, somente a página com a sua foto. Cartão de identidade, frente e verso. Cartão de habilitação, frente e verso. Requisitos de documento para verificar sua identidade. O documento deve mostrar seu nome e sua foto. O documento deve ser válido, não vencido. Verificação de endereço. Para verificar seu endereço de residência, você deve fornecer um scan ou uma foto ou um dos documentos a seguir emitido em seu nome, extrato bancário de uma conta bancária ou de conta de cartão de crédito, conta de serviços, eletricidade, telefone, água e outros. Documento do município confirmando seu endereço, com um carimbo oficial. Declaração de imposto de renda. Requisitos do documento para verificar seu endereço de residência. O documento deve conter nome e endereço. O documento não deve ser mais antigo do que 6 meses. O documento deve mostrar o logo do banco ou da empresa ou um selo do governo. A imagem deve mostrar o documento inteiro ou metade do documento. Verificação do cartão de crédito. Para provar que é proprietário do cartão que você está usando nas transações, você deve fornecer um scan ou uma foto do cartão frente e verso. Requisitos para verificar um cartão. O cartão deve conter o seu nome. Na frente e atrás do cartão, parte do número deve ser ocultada, exatamente 6 dígitos como mostrado no exemplo. Na parte de trás, o código CVV deve ser ocultado. Para ocultar a informação necessária no cartão, você pode usar tanto métodos físicos, cobrir com uma fita ou pedaço de papel, ou métodos digitais, cobrir num editor de fotos. Requisitos gerais para todos os arquivos carregados. O documento na foto deve estar na posição frontal. O documento não pode estar cortado e todos os cantos do documento devem estar visíveis. A imagem não pode estar borrada e a informação deve ser clara e facilmente legível. Os documentos não podem ser ocultados com objetos ou reflexos de luz. O tamanho do arquivo carregado não pode exceder 8 MB. Somente os seguintes formatos são permitidos: JPEG, PNG. Você sempre pode conferir o status da sua verificação em sua conta. Como fazer um depósito via NetTeller? Para fazer um depósito via NetTeller, acesse nosso site ou aplicativo e clique no botão Depositar. Selecione o método de pagamento NetTeller. Selecione ou insira o valor que você deseja depositar. Observe que o valor mínimo do depósito é $10 ou o equivalente na sua moeda local. Pressione Continuar. Insira o endereço de e-mail que você usou para se inscrever na NetTeller e pressione Continuar. Agora, insira a senha da sua conta da NetTeller para fazer login e pressione Continuar. Verifique as informações de pagamento e clique em Concluir solicitação. Depois que a sua transação for concluída com êxito, uma janela de confirmação aparecerá no site da NetTeller e você será automaticamente redirecionado para a plataforma IKEoption, onde verá seu status de pagamento. Seus fundos aparecerão instantaneamente no seu saldo real. Desejamos a você uma excelente experiência de negociação. Como fazer um depósito por transferência bancária? Para fazer um depósito por transferência bancária, siga estas instruções passo a passo. Vá para o nosso aplicativo ou site e clique no botão Depositar. Selecione ou insira o valor que você deseja depositar. Verifique se o valor do depósito é igual ou superior ao requisito mínimo de depósito. Digite seu número de cadastro de pessoas físicas, CPF. Observe que você precisa inserir o número do CPF usado ao se registrar na IKEoption. Você será redirecionado para uma nova página que contém seu número de referência de identificação para a transferência eletrônica disponível, TED. Verifique o valor exato do seu depósito. Na parte inferior da página, você encontra as informações do TED para seu pagamento. Use seu aplicativo bancário ou entre em contato com seu banco para concluir o pagamento seguindo as instruções na página com as informações do TED. Tenha uma excelente experiência de negociação. Como retirar fundos? Se você estiver em nossa página inicial, selecione Retirar fundos no painel do lado direito. Se você estiver na sala de negociação, clique no ícone do perfil e selecione Retirar fundos. Você será redirecionado para a página Retirada.
Coloque o valor que você quer retirar. O valor mínimo de retirada é de $2. Para retirar uma quantia inferior a $2, entre em contato com nosso suporte. O valor máximo de retirada é de $1 milhão americanos. Para depósitos feitos com cartões bancários, você deve primeiro retirar seus fundos depositados de volta ao seu cartão na forma de um reembolso, e depois você pode retirar seu lucro usando qualquer outro método de pagamento disponível. Seus pedidos de retirada e status de retirada são exibidos na página Retirada. As solicitações de retirada levam até 3 dias úteis para serem processadas. Retiradas podem demorar mais do que o esperado, pois esse tempo também depende do provedor e do método de pagamento. São aproximadamente 1 dia para e-wallets e até 7 ou 9 dias para bancos. Há situações em que você não pode retirar fundos para seu cartão bancário. Isso acontece quando você não fez um depósito com um cartão bancário. Outra razão pode ser que seu cartão de retirada excede o valor de seus depósitos. Neste caso, você só pode retirar o valor total de seus produtos nos últimos 90 dias para o seu cartão. O valor excedido deve ser retirado para uma carteira eletrônica ou por transferência bancária com uma taxa. Se o seu cartão está vencido, é inválido ou não suporta transações internacionais, não poderemos transferir dinheiro para o seu cartão. Tenha uma ótima experiência de negociação. Como personalizar minha conta? Para personalizar sua conta, clique em Dados Pessoais, se você estiver em nossa página inicial, ou clique no ícone de perfil e selecione Dados Pessoais, se estiver na sala de negociação. Na seção Dados Pessoais, você pode carregar, alterar ou excluir sua foto, obter um extrato da conta e fornecer ou modificar seus dados pessoais. Observe que você pode fazer alterações em seus dados pessoais apenas se você ainda não tiver verificado sua conta ou não tiver concluído o processo de verificação. Para alterar seu endereço de e-mail, clique em Alterar e-mail e insira um novo endereço de e-mail. Para visualizar quais dados pessoais você nos forneceu, clique em Exibir meus dados e selecione uma categoria específica. Para ativar as notificações, vá para Definições de notificações. Marque os eventos sobre os quais você está interessado em receber e-mails. Se você deseja receber notificações por push, ligações telefônicas nossas, informações sobre nossos produtos, serviços ou ofertas, ative os recursos correspondentes. A próxima seção é chamada Definições da conta. Nela você pode ativar o recurso Utilização de perfil público para ocultar seu nome real em tabelas de classificação e chats públicos. Você receberá alguns nomes gerados automaticamente. Escolha um deles. Se você deseja usar seu nome verdadeiro, desative esse recurso. Para redefinir suas configurações para os valores originais, clique em Reinicializar definições. Se você deseja solicitar uma cópia de todos os seus dados armazenados por nós, vá para Baixar meus dados e clique em Ver mais. Na janela que se abre, selecione as categorias sobre as quais você deseja obter um relatório. Observe que você receberá uma cópia por e-mail dentro de 30 dias úteis após o envio da solicitação. Se você deseja fechar sua conta temporariamente, clique em Encerrar conta e pressione Confirmar. Sua conta será desativada, portanto, você não poderá fazer login ou fazer transações. Para reativar sua conta, entre em contato com nossa equipe de suporte. Se você deseja excluir sua conta e todos os seus dados pessoais, clique em Solicitar exclusão e pressione Confirmar. Na seção Redes Sociais, você pode vincular suas contas de redes sociais à sua conta de negociação. Você poderá fazer login no nosso sistema usando suas contas de redes sociais. Na seção Métodos de pagamento, você pode ver quais dos seus cartões bancários estão vinculados à sua conta de negociação, bem como os métodos de pagamento usados recentemente. Para proteger sua conta, vá para a seção Proteção e Segurança. Aqui você pode ativar a autenticação em 2 etapas. Observe que, para fazer isso, seu número de telefone deve ser verificado. Para alterar sua senha, clique em Alterar senha, insira sua senha antiga, digite uma nova senha e a confirme. Aqui você também pode redefinir sua senha caso tenha a esquecido. Clique no link Esqueceu sua senha e siga as instruções. Você também pode restaurar sua senha seguindo o mesmo link ao entrar no nosso site ou aplicativo. Em sessões ativas, você pode encerrar todas as suas sessões ativas em um clique. Se você deseja verificar quais dispositivos você usou para entrar em nosso site, clique em Ver histórico. Se você deseja se tornar um cliente profissional, vá para a seção Cliente Profissional e preencha nosso formulário de recategorização de clientes. Tenha uma excelente experiência de negociação.
Configurações da sala de negociação. Para personalizar a sala de negociação, clique no ícone Configurações no painel inferior do gráfico ou ícone do perfil no canto inferior direito e selecione Configurações. Em Configurações Gerais, você pode alterar um fuso horário, selecionar um idioma de interface, selecionar um esquema de cores, alterar a escala de interface e especificar quais informações devem ser exibidas no gráfico e quais devem ser ocultas, marcando as caixas correspondentes. Nas configurações de negociação, você pode ativar o recurso de conclusão de negociação, clique único para abrir e fechar posições e gerenciar outras configurações. Atalhos de teclado ajudam você a navegar pela plataforma mais rapidamente, ajustando as configurações de janela ou painéis, exibições e tipos de gráficos. Ao clicar em notificações, você pode personalizar as notificações na plataforma, ajustar a atividade da sua conta, definir notificações relacionadas a notícias do mercado, movimentos de preços, posições abertas e chats e suporte ao cliente. Nas configurações de privacidade, você pode gerenciar quais informações devem ser mostradas para outros usuários e quais devem ser ocultadas. Na seção Sobre, você pode verificar qual versão da nossa plataforma você está usando atualmente. Desejamos a você uma negociação bem-sucedida. Vá ao menu de Instrumentos e escolha seu ativo para negociar. Você pode ver a porcentagem de lucro atual ao lado de cada ativo. Escolha seu tempo de expiração. No gráfico, o tempo está marcado com uma linha vermelha. Esse é o tempo de sua previsão. Seu preço do ativo estará mais alto ou mais baixo do que está agora. A linha branca marca o prazo para fazer um negócio com esse tempo de expiração. Configure o tamanho do seu investimento e efetue a transação usando o botão acima ou abaixo. Você pode vender opções antes delas expirarem no menu de negócios abertos, ou usando o botão no canto superior da área de negociação. É também ali que você pode ver seu lucro por uma venda adiantada. Quando o gráfico atingir o tempo de expiração, você verá o resultado de seu negócio, que pode ser positivo se sua previsão estiver correta, ou negativo se não estiver. Aproveite o trading na iKey Option. Como vender opções antes do prazo de vencimento? Você pode vender uma opção antes do prazo sem esperar pelo seu vencimento. Assim, você salvará seu lucro ou limitará suas perdas caso haja um alto risco de que o preço se mova na direção oposta ou não haja sinais de que a situação possa melhorar. Para vender uma opção antes do prazo de vencimento, pressione o botão Vender ao lado do botão Tempo, ou passe o cursor sobre sua negociação no gráfico e pressione Vender. Para vender todas as opções do mesmo ativo, pressione o botão Vender Tudo. Se você quiser vender determinadas opções, clique no botão Informações, ao lado de Vender Tudo, e selecione as opções que deseja vender antes do vencimento. As informações sobre seus valores de investimento, lucro esperado e lucro após venda estarão disponíveis na mesma janela. Observe que o botão Vender nem sempre está ativo para opções binárias. Você pode vender uma opção quando houver mais de 15 segundos antes do vencimento para opções de curto prazo ou mais de 2 minutos para opções de longo prazo. Se o vencimento estiver programado para o final do dia, semana ou mês, o botão Vender estará disponível quando houver menos de 45 minutos. Por favor, tenha em mente que o botão Vender não está disponível para opções binárias no fim de semana, já que todos os câmbios estão fechados. Para opções digitais e FX, o botão Vender está sempre ativo. Aproveite a sua negociação. Tipos de gráfico. Como funcionam? O movimento dos preços pode ser representado com uma linha. Os gráficos de área de linha estão à sua disposição para isso. Mas na maioria das vezes, as velas japonesas são utilizadas para visualizar o gráfico e analisar a situação atual do mercado. As velas contêm informações sobre as alterações do preço durante certo período de tempo e consiste em corpo e pavio. Os limites do corpo mostram o preço de abertura e de fechamento, enquanto as bordas superior e inferior do pavio mostram o preço máximo e mínimo atingidos naquele período. Se o preço do ativo sobe, a vela torna-se verde. Se o preço do ativo cai, a vela torna-se vermelha. A vela de 5 minutos contém informações sobre as mudanças de preço nesse período. Como você pode imaginar, no período de 1 minuto, por exemplo, a vela conteria os mesmos dados numa escala de tempo diferente. As barras seguem o mesmo princípio. Elas constituem
constituem-se de linhas verticais e duas linhas curtas perpendiculares. As linhas perpendiculares da direita e da esquerda mostram os preços de abertura e de fechamento, e as linhas verticais mostram o preço mínimo e máximo. As velas japonesas são populares entre os traders profissionais. O valor do gráfico de velas está em sua extrema facilidade de utilização e profundidade de informação. Com eles, os traders ganham não só uma imagem, mas um instrumento analítico fundamental, sem o qual a maioria dos indicadores não são possíveis. O que são velas japonesas? As velas japonesas são um dos tipos de gráfico mais usados e uma popular ferramenta de análise técnica. Elas podem permitir que os traders analisem os movimentos dos preços e identifiquem tendências e reversões futuras. Uma vela consiste em um corpo e um pavio, geralmente chamado de sombra. A regra geral para ler os padrões de velas japonesas é a seguinte: se o mercado sobe, o corpo é verde. Se o mercado se move para baixo, o corpo é vermelho. A vela representa um intervalo entre os preços de abertura e fechamento. Em uma vela verde, o preço de abertura está localizado na parte inferior do corpo e o preço de fechamento está localizado na parte superior. Em uma vela vermelha, o preço de abertura está na parte superior do corpo e o preço de fechamento está na parte inferior. Nas velas verdes e vermelhas, o topo do pavio indica o nível mais alto que o ativo atingiu dentro do período selecionado, enquanto a parte inferior do pavio mostra o nível mais baixo. O comprimento do corpo e dos pavios pode ser diferente dependendo se os artistas, touros, ou os baixistas, ursos, estiverem no controle do mercado. Observe que em nossa plataforma o gráfico é construído usando a fórmula ESC mais BID/2, em que ESC é o preço pelo qual o vendedor pode estar disposto a vender o ativo subjacente e BID é o preço que o comprador pode estar disposto a pagar pelo ativo. Para habilitar um gráfico de velas, clique no ícone Tipo de gráfico no menu Análise técnica no canto inferior esquerdo do gráfico e selecione Velas. As velas japonesas podem ser usadas em qualquer intervalo de tempo, de 1 segundo a várias semanas ou até meses. Existem muitas variações de padrões de velas japonesas que você pode usar na negociação. Observe que nenhuma ferramenta de análise técnica oferece 100% de garantia de análise correta. Tenha uma excelente experiência de negociação. Pin bar. O que é? Pin bar é uma vela com um corpo pequeno e um pavio longo, dirigido para cima ou para baixo, dependendo da direção do mercado. Para aqueles que seguem a análise de velas, este padrão ajuda a identificar uma futura reversão de tendência. Se o pavio de uma pin bar aponta para cima, espera-se que o preço caia. Se o pavio de uma pin bar aponta para baixo, espera-se que o preço suba. Os traders consideram que uma pin bar ideal é a vela que combina dois critérios obrigatórios. Os níveis de abertura e fechamento da pin bar estão situados próximo de uma das extremidades da barra anterior, perto da barra superior ou inferior. Os níveis de abertura e fechamento da pin bar estão situados dentro da barra anterior, conhecida como olho esquerdo. Neste caso, para a maioria dos traders, esta barra é uma indicação de um bom ponto de entrada. Desejamos a você uma negociação bem-sucedida. Linhas de tendência. Como elas funcionam? As linhas de tendência ajudam a identificar a direção do movimento do preço do ativo, bem como a faixa dentro do qual o preço flutua no momento. As linhas de tendência são frequentemente usadas para identificar os pontos de entrada e saída. Uma linha de suporte é um nível a partir do qual o preço geralmente sobe. Uma linha de resistência é um nível a partir do qual o preço geralmente cai. Existem 3 tipos de tendências: de alta, de baixa e neutra. As linhas de tendência são construídas com a ajuda de ferramentas de análise gráfica. Para uma tendência de alta, uma linha de tendência é construída usando os mínimos locais. Para uma tendência de baixa, uma linha de tendência é construída usando os máximos locais. Muitos traders combinam os níveis de máximos e mínimos para identificar a tendência e analisar melhor a dinâmica dos preços do mercado. Tenha uma excelente experiência de negociação. Padrão de recuperação a partir da linha. Recuperação da linha é um padrão no gráfico cuja essência consiste em determinar o momento em que o preço não pode ultrapassar o nível de suporte ou resistência.
Quando, após os preços terem atingido a linha de resistência, uma vela fecha-se abaixo da linha, muitos comerciantes acreditam que o movimento crescente do preço parou e que iniciar-se-á a queda. A recuperação a partir da linha de resistência é relevante tanto para a tendência neutra, quanto para a crescente e decrescente. Quando, após os preços terem atingido a linha de suporte, uma vela fecha-se acima da linha. Muitos comerciantes acreditam que o movimento decrescente do preço parou e que iniciar-se-á uma nova subida. A recuperação a partir da linha de suporte é tão relevante para a tendência neutra quanto para a crescente e decrescente. Lhe desejamos sucesso ao negociar na Aiki Option. Padrão rompimento da linha. A quebra da linha é um padrão no gráfico, cuja essência consiste em determinar o momento em que o preço rompe o nível de suporte ou de resistência. Quando a vela fecha-se acima da linha de resistência, muitos comerciantes acreditam que o movimento crescente continuará e escolhem a opção acima. A quebra da linha de resistência é relevante tanto para a tendência neutra quanto para a crescente e decrescente. Se a vela termina abaixo da linha de suporte, muitos comerciantes acreditam na continuidade da queda dos preços e escolhem a opção abaixo. A quebra da linha de suporte é tão relevante para a tendência neutra quanto a crescente e decrescente. O que é o padrão Piercing Line? O padrão Piercing Line é usado para identificar uma possível reversão de uma tendência de baixa. O padrão Piercing Line geralmente cobre um período de 2 dias. No primeiro dia, os baixistas, ursos, controlam o mercado. Já o segundo dia é marcado pelo início do clima de alta. O padrão consiste em uma vela vermelha seguida por uma verde. Ambas as velas têm corpos longos e pavios curtos ou inexistentes. As principais características do padrão são as seguintes. Há uma série de velas consecutivas de baixa, vermelhas, que formam uma tendência de baixa. No dia seguinte de negociação, o mercado abre com um gap de baixa perceptível. Um gap é uma área vazia em um gráfico que geralmente ocorre quando nenhuma negociação ocorre. O resultado de um gap é um aumento acentuado, gap de alta, ou queda, gap de baixa, no preço de um ativo em comparação com o preço de fechamento do dia anterior. Após a sequência de velas de baixa e um gap de baixa, ocorre uma vela de alta, verde. Ela fecha acima da metade do corpo da vela de baixa anterior. O preço de fechamento da vela verde não deve ser superior ao preço de abertura da vela vermelha. Se a vela de alta for seguida por pelo menos 2 outras velas de alta, isso pode ser uma indicação de uma possível reversão na tendência de baixa. Tenha uma excelente experiência de negociação. O que é o padrão dos 3 corvos negros? Os 3 corvos negros é um padrão de velas japonesas amplamente utilizado por traders para identificar uma possível reversão de uma tendência de alta. Neste padrão de 3 dias, uma série de velas de alta, verdes, é seguida por 3 velas de baixa, vermelhas. As 3 velas vermelhas devem ter corpos longos, de tamanho aproximadamente igual, e pavios pequenos ou inexistentes. O preço de abertura de cada vela de baixa subsequente deve ser inferior ao do dia anterior, mas deve permanecer dentro do corpo da vela anterior. O preço de fechamento de cada vela vermelha é mais baixo que o anterior. Para confirmar uma possível reversão da tendência, muitos traders usam os 3 corvos negros em combinação com outros padrões gráficos e indicadores técnicos, como o índice de força relativa, o oscilador estocástico, médias móveis ou linhas de tendência. O oposto dos 3 corvos negros é o padrão dos 3 soldados brancos, o que pode indicar uma reversão potencial de uma tendência de baixa. No entanto, você deve ter em mente que nenhuma ferramenta de análise técnica oferece 100% de garantia de análise correta. Tenha uma excelente experiência de negociação. O que é o padrão dos 3 soldados brancos? Os 3 soldados brancos é um padrão de velas japonesas amplamente utilizado por traders para identificar uma reversão potencial de uma tendência de baixa.
Neste padrão de 3 dias, uma série de velas de baixa, vermelhas, é seguida por 3 velas de alta, verdes. As 3 velas verdes devem ter corpos longos e pavios pequenos ou inexistentes. O preço de abertura de cada vela verde subsequente deve exceder o do dia anterior, mas deve permanecer dentro do corpo da vela anterior. O preço de fechamento de cada vela de alta subsequente deve estar acima do nível mais alto da anterior. Para confirmar uma possível reversão da tendência, muitos traders usam os 3 soldados brancos em combinação com outros padrões gráficos e indicadores técnicos, como o índice de força relativa, o oscilador estocástico, médias móveis ou linhas de tendência. O oposto dos 3 soldados brancos é o padrão dos 3 corvos negros, o que pode indicar uma reversão potencial de uma tendência de alta. No entanto, você deve ter em mente que nenhuma ferramenta de análise técnica oferece 100% de garantia de análise correta. Tenha uma excelente experiência de negociação. Médias móveis é um dos mais populares instrumentos de análise técnica. Tanto os iniciantes quanto os traders mais experientes usam este indicador. É possível construir as médias móveis por meio dos instrumentos de análise técnica. O período mostra o número de velas que serão tomadas em conta para encontrar a média. Existem 4 tipos de médias móveis: simples, exponencial, ponderada e nivelada, que diferenciam-se pelo método de cálculo. As mais populares e mais precisas são as médias exponencial e simples. As médias móveis são relevantes tanto para os padrões gráficos mais simples, recuperação da linha, rompimento da linha, quanto para os avançados, como a construção de várias médias móveis ao mesmo tempo. Médias móveis. Como funciona o indicador? As médias móveis são os principais indicadores que mostram a direção do movimento dos preços. Quando usamos as médias móveis, a média matemática dos preços de um período em particular é medida pela quantidade de velas. Por exemplo, para calcular o valor de um período de 5 velas, o indicador divide a soma de seus valores de fechamento por 5. Em seguida, o indicador avança uma vela e faz os mesmos cálculos. Desta maneira, um trader pode construir uma linha de valores resultantes que tem uma direção mais suave no gráfico. Ela suaviza os ruídos dos preços e indica a tendência atual. No caso de aumentar o período, a sensibilidade ao preço diminui, mas o atraso no gráfico de preço aumenta. Nas configurações do indicador, você pode escolher o período das velas e optar por até 4 métodos de cálculo. A média móvel simples, ou MSS, SMA em inglês, é um valor aritmético médio para determinado período. Na média móvel exponencial, ou MME, EMA em inglês, a suavização se dá em relação ao valor médio atual sobre períodos anteriores. Com a sua suavização, a prioridade diminui exponencialmente e nunca é igual a 0. A média móvel ponderada, ou MMP, WMA em inglês, atribui prioridade ao preço atual. Dessa forma, o gráfico da MMP não depende fortemente de preços datados. A prioridade de importância diminui linearmente. A média móvel simples suavizada, MMSS, leva em conta uma grande quantidade de velas, longo período, e por isso é muito mais suave. As médias móveis são um excelente instrumento de detecção para uma tendência lateral, na qual prevalecem regras de negociação que diferem das regras de negociação de tendência. Além disso, quando 2 indicadores com diferentes intervalos se cruzam, isso pode servir para determinar reversões de tendência. Desejamos a você uma agradável experiência de negociação. Padrão ruptura dos níveis locais. Este padrão gráfico inclui o uso das médias móveis exponenciais com o período 13. Você pode escolhê-la entre os instrumentos de análise técnica. Definir as médias móveis mínimas e máximas te ajudam a definir o ponto de entrada no mercado. Com a ajuda dos instrumentos de análise técnica, você pode construir linhas horizontais nos pontos máximos e mínimos deste indicador. Muitos traders consideram um bom ponto de entrada no mercado de uma compra de uma opção acima, o momento em que a média móvel rompe a linha do nível máximo. E do contrário, quando a média móvel rompe a linha do nível mínimo, muitos participantes do mercado compram a opção abaixo. Bandas de Bollinger.
Como funciona o indicador? O indicador bandas de Bollinger estabelece o alcance do movimento do preço do ativo. Ele é constituído com base em 3 médias móveis, uma no meio de 2 outras localizadas na mesma distância da primeira. A extensão é calculada pela fórmula matemática do desvio padrão. O coeficiente pode ser configurado nos parâmetros do indicador. Quanto maior o coeficiente, maior o alcance das linhas e mais raramente o gráfico as atinge. O período é a quantidade de velas usadas no cálculo dos parâmetros do indicador. Aumentar o período suaviza o corredor, mas não garante uma melhora na performance e eficiência do indicador. Quando o preço se aproxima ou toca uma das linhas, há uma probabilidade de inversão na direção do movimento. O rompimento de uma das linhas aponta uma tendência do movimento na direção do rompimento. Quanto maior a volatilidade no mercado, maior o corredor. A localização do indicador durante um longo prazo num corredor estreito geralmente precede a agitação do mercado. O indicador bandas de Bollinger é melhor se utilizado em combinação com outros indicadores, já que nos tempos em que há uma tendência forte, esse indicador sozinho torna-se ineficiente. Índice de força reativa, IFR. Como funciona o indicador? O indicador IFR, RSI, em inglês, define a força e a probabilidade de reversão da tendência. Ela é calculada da seguinte maneira: a soma aumento dos preços para determinado período é dividida pela soma da redução dos preços. O indicador coloca os dados resultantes desse cálculo em uma escala de 0% a 100%. Assim, se todas as velas em determinado período forem verdes, o valor do indicador será 100%. Se forem todas vermelhas, o indicador será igual a 0%. O período é a quantidade de velas usadas para coletar os dados. Nas configurações padrões do indicador, o período é 14. Os valores de sobrecompra e sobrevenda também estão estabelecidos lá como 70% e 30% respectivamente. Se o valor da sobrecompra se aproxima de 100%, enquanto o valor da sobrevenda se aproxima de 0%, os sinais se tornam mais precisos, embora sua quantidade diminua. Se o indicador cruza o nível superior, isso significa que os preços estão subindo muito e muito rápido, ou seja, estão sobrecomprados e espera-se que caiam logo. Se o indicador cruza a linha inferior, isso significa um caso de sobrevenda, quando o preço está ficando muito baixo muito rápido e é esperado que ele suba novamente. Caso a tendência do indicador IFR não corresponda à tendência do gráfico, muitos traders confiarão mais nos valores do indicador. Este caso é chamado de divergência. O indicador IFR é um dos mais populares indicadores entre os traders. É confortável tanto para ser usado individualmente quanto em conjunto com outros indicadores. Desejamos a você uma agradável experiência de negociação. MACD. Como funciona o indicador? O indicador MACD é utilizado para determinar a tendência atual, sua força e a probabilidade de sua reversão. Ela consiste na linha MACD, uma linha de sinal e um gráfico de barras. A linha MACD mostra a diferença de duas médias móveis EMA com diferentes períodos. Quando a linha MACD cruza a linha zero, isso indica que não há diferença entre elas neste momento. Quanto maior a diferença entre as duas médias móveis, mais longe a linha MACD fica da linha zero. A linha de sinal é uma linha MACD suavizada. Pela definição padrão, o valor médio dos 9 períodos anteriores é usado para o cálculo. A linha de sinal atua como uma média móvel lenta, que é cruzada pela MACD rápida. O gráfico de barras exibe a distância entre a linha de sinal e a linha MACD. Ele muda sua polaridade em relação à linha zero, dependendo da direção do movimento dos preços. Se o preço se move para cima, a barra do gráfico fica acima da linha de base. Se move para baixo, a barra do gráfico fica abaixo. Você pode mudar as configurações do indicador para estabelecer os períodos das linhas MACD e de sinal, que são medidas pelo número de velas. Quando a linha do sinal cruza a linha MACD na direção ascendente, isso indica a possibilidade de crescimento do preço. Da mesma forma, quando a linha de sinal cruza a linha MACD na direção descendente, isso sugere uma possível redução do preço. A maior vantagem do indicador MACD é sua eficiência e simplicidade. Padrão arco-íris. Este padrão gráfico envolve o uso de 3 médias móveis exponenciais com diferentes períodos. A primeira, com o período 6, de cor azul. A segunda, com o período 14, de cor amarela. A terceira, com o período 26, de cor vermelha.
Muitos participantes do mercado acreditam que há um sinal forte de queda do preço do ativo se a linha azul com o período 6 estiver acima das outras, a linha amarela com o período 14 estiver abaixo da linha azul, a linha vermelha com o período 26 estiver abaixo das duas outras. A intersecção da linha azul com o período 6 e da linha amarela com o período 14 para a maioria dos comerciantes é o ponto de entrada no mercado e da compra de uma opção. Existe a probabilidade de crescimento dos preços se a linha azul com o período de 6 ficar abaixo das outras, a linha amarela com o período de 14 situar-se acima da linha azul, a linha vermelha com o período de 26 estiver acima das outras duas. A intersecção da linha azul com o período de 6 e a linha amarela com o período de 14 para a maioria dos comerciantes é o ponto de entrada no mercado e a compra de uma opção. Como usar notícias em negociação? Os mercados são influenciados por múltiplos fatores. Os principais são fatores econômicos, financeiros e políticos. Notícias podem mudar a situação no mercado em um instante. Se as notícias forem positivas, as taxas de câmbio ou os preços das ações geralmente sobem. Se as notícias forem negativas, elas caem. Então, quais notícias um trader deve seguir? O primeiro ponto de interesse são publicações econômicas ou notícias econômicas. São publicações de vários relatórios e estatísticas econômicas, como o Produto Interno Bruto, desemprego, inflação ou taxas de juros, vendas no varejo e outros dados. Notícias financeiras representadas por relatórios financeiros de empresas afetam em grande parte os preços das ações. Se os números forem melhores que os previstos, o preço das ações de uma empresa geralmente aumenta. Se os números de uma empresa forem piores do que os previstos, suas ações diminuem de valor. A saúde de um país é afetada por eventos políticos, eleições, revoluções, impeachments, morte de líderes políticos e outros eventos que possam causar instabilidade política. Então é importante seguir as notícias políticas. Alguns eventos inesperados, como ataques terroristas ou desastres naturais, como terremotos, tsunamis ou secas, também podem influenciar os mercados. Tenha em mente que a reação do mercado a um comunicado de imprensa geralmente dura de 30 minutos a 2 horas, mas às vezes pode durar até 3 ou 4 dias. Você pode seguir nosso feed de notícias inteligente que acumula notícias de várias fontes na seção Análise de Mercado no painel lateral esquerdo. Para não perder os lançamentos mais importantes, examine um calendário econômico. Em nossa plataforma, os calendários econômicos estão localizados na seção Análise de Mercado no painel lateral esquerdo. Uma instrução detalhada sobre como usar calendários econômicos está disponível no vídeo Como Ler Calendários Econômicos. Desejamos a você uma negociação bem-sucedida. Como ler calendários econômicos? Em nossa plataforma, os calendários estão localizados na seção Análise de Mercado no painel do lado esquerdo. Você pode usar um calendário Forex e um calendário de ganhos. Vamos estudar a estrutura do calendário Forex. Quando você abri-lo, você verá uma lista de relatórios econômicos. O país que divulga o relatório é indicado por uma bandeira. Escolha um relatório clicando em seu nome. Na nova guia que abre, você verá a data de lançamento e o período que ele cobre. Logo abaixo, você pode ver 3 valores: agora, previsão e anterior. Agora significa leitura real. Ela aparece no momento do lançamento. Se um relatório ainda não tiver sido liberado, esse campo estará vazio. Previsão reflete a média de previsões de analistas antes do comunicado à imprensa. Anterior é o valor publicado no lançamento anterior. Cada evento é acompanhado pelo índice de volatilidade, que pode ser baixo, médio ou alto. O índice mostra o quanto o relatório pode influenciar a volatilidade do ativo ou ativos listados abaixo. Ao clicar no ícone de configurações acima, você pode filtrar os lançamentos por impacto de volatilidade, país ou categoria. A regra geral para ler o calendário Forex é a seguinte: se a leitura real for melhor que a previsão, a moeda se valoriza. Se for pior que a previsão, a moeda será desvalorizada. No entanto, indicadores como pedidos de seguro-desemprego e taxa de desemprego influenciam a moeda em questão de uma forma positiva se forem inferiores à previsão.
Agora vamos dar uma olhada no calendário de ganhos. O calendário de ganhos mostra o LPA, lucro por ação, das empresas cujas ações são negociadas em nossa plataforma. LPA, ou IPS na sigla em inglês, significa lucro por ação. É um dos principais indicadores publicados pelas empresas quando elas enviam relatórios financeiros. O calendário mostra 3 valores do LPA de uma empresa: atual, previsão e anterior. Se o LPA é melhor do que a estimativa, o preço das ações subirá. Se o LPA atender à estimativa, o preço da ação provavelmente não se moverá. Se o LPA é inferior à estimativa, o preço das ações cairá. Os valores anteriores são geralmente menos importantes que a previsão. A reação do mercado será mais forte se a diferença entre a previsão e o lucro real for grande. Tenha uma ótima experiência na negociação.